E aí galera, nós estamos aqui começando nosso segundo vídeo. Sobre a história dos clubes. Nós iremos começar hoje com o Flamengo. O Flamengo teve a sua fundação em 1895. O Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 para as disputas de remo. A entrada da equipe no futebol aconteceu em 1902. Atualmente, o time rubro-negro é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca, com 31 títulos. Foi na década de 1980 que também o Flamengo conquistou o seu primeiro Campeonato Brasileiro. O Flamengo nasceu apenas 6 anos após a proclamação da República e escreveu sua história ao longo de 3 diferentes séculos. Assim, conta a história do Flamengo. Sem dúvida, conta um pouco da história do país. Afinal, como bem definiu o escritor Rui Castro, em Flamengo, o vermelho e negro, podemos dizer em relação a Flamengo que o Rio foi o seu berço, mas a sua casa foi o Brasil. Mal sabia aqueles que um dia sonharam a criação de um grupo de regatas ao alcance que ganharia esse seu amor pelo esporte. O início do futebol. Se na época da fundação do Flamengo o remo reinava como esporte favorito dos cariocas, em pouco tempo outra modalidade começou a rivalizar pela preferência: o futebol. E o Flamengo estava predestinado a ter papel de protagonista nesta nova paixão nacional. Em 1911, houve um desentendimento interno no Fluminense. Alguns jogadores falavam em trocar de clube, enquanto outros até mesmo pensavam em abandonar o futebol. Foi quando Alberto, um dos jogadores do Fluminense, fez a proposta de criar uma seleção de futebol no Flamengo. Onde já era remador, a ideia foi aprovada e no dia 8 de novembro daquele ano foi criado o Departamento de Esporte Terrestre Rubro-Negro. A nova equipe chamava a atenção e dava o primeiro passo para ganhar enorme popularidade, treinando na praia de Rússia. Em 3 de maio de 1912 aconteceu a primeira partida do Flamengo, uma grande vitória de 15-2 sobre o Mangueira. O seu primeiro título só veio em 1914. Não demorou muito para vir o primeiro título. Em 1914, o Flamengo ganhou seu primeiro campeonato carioca. A conquista veio com uma rodada de antecedência, após a vitória de 2-1 sobre o Fluminense. Rimer fez o gol do título. Os tricampeonatos estaduais. Em 1942, 1943 e 1944. O primeiro tricampeonato carioca da história do Flamengo teve o grande mentor, o técnico Flávio Costa. Foi ele quem estruturou a equipe, que em 1942 impediu o tricampeonato do Fluminense. Liderado em campo por um dos maiores jogadores rubro-negro de todos os tempos, Tomás Soares da Silva, o Zizinho. Acompanhando o mestre Ziza, estavam craques como Domingos de Guia, Biguá, Bria, Jaime, Valindo, Pirídio e Vevé. Em 3 anos foram 44 vitórias, 188 gols marcados e apenas 6 derrotas. O time obteve uma incrível média de 3 gols por partida, tendo Pirídio como artilheiro, com 46 gols. O tri veio com a categoria e a raça de Valido. Aos 30 anos, o ponta-direita argentino voltou ao futebol e marcou o gol da conquista, de cabeça, aos 41 minutos do segundo tempo, da final contra o Vasco, diante de 20 mil torcedores na Gávea. O tricampeonato da Copa do Brasil, de 1990, 2006 e 2013.
O Flamengo conquistou seu primeiro título da competição logo na segunda edição, depois de bater o Bahia nas quartas de finais e o Náutico na semifinal. A equipe dirigida por Jair Pereira enfrentou o Goiás na decisão. O zagueiro Fernando fez o gol da vitória no jogo de ida. Com isto, os rubro-negros jogariam pelo empate na partida decisiva em Goiânia. E foi o mesmo empate que o título foi definido. Diante de mais de 45 mil pessoas no Serra Dourada. O Flamengo segurou o 0 a 0 que garantiu a conquista invicta. Foram 6 vitórias e 4 empates. O centroavante gaúcho foi o artilheiro do time, com 5 gols. Esta foi a primeira conquista de Júnior em sua segunda passagem pelo Flamengo, após o retorno da Itália, motivado pelo seu desejo que o seu filho o visse atuando com o manto sagrado. Na partida decisiva, o time atuou com Zé Carlos, Ailton, Vitor Hugo, Rogério e Pia, Udemar, Júnior e Bobó, Renato Gaúcho, Marquinhos e Zinho. Em 2006, pela primeira vez a Copa do Brasil foi decidida por 2 clubes do mesmo estado. Enquanto o Flamengo havia passado pelo Atlético Mineiro nas quartas, nas semi para chegar à decisão, o Vasco eliminaria outro rival, o Fluminense. Antes da final, assim, o Rio de Janeiro parou para assistir aos 2 clássicos que decidiram o título e o bicampeonato rubro-negro. Foi encaminhado na primeira partida com uma boa vitória por 2 a 0. Gol de Obina e Luizão. É escanteio para o Flamengo, vai lá o Renato Augusto para fazer a cobrança. Aí Renato Augusto na cobrança do escanteio. Em bola levantada para Luizão, foi, tentou o desvio. A bola vai sobrar para o chute. Gol! Olha o Leonardo Moura, cruzamento, Caçanho mal, Luizão de cabeça, gol! Do Flamengo! Assim, na segunda partida, as arquibancadas do Maracanã eram totalmente dominadas pela torcida do Flamengo, que comemorou mais uma vitória de 1 a 0 com o gol de Juan. Bola tocada ali na esquerda com o Juan, mais atrás do Renato. Passamos de 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Daí o Obina, cabeceando para o Renato Augusto, ajeitou na direita para o Leonardo Moura, pode chegar chutando, ficou marcado pelo Diego, levou para o pé esquerdo, tentou um chute, a bola voltou, o Juan pode bater de primeira, gol! Amplia a vantagem do Flamengo. Juan, número 6. A liberdade para os alas. O esquema do Flamengo funciona pela segunda vez consecutiva na decisão da Copa do Brasil. A comemoração do Juan é o segundo gol dele na competição. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da conquista do título da Copa do Brasil de 2006. E o título? Renato foi o artilheiro rubro-negro da conquista, com 6 gols. No jogo do título, o time foi dirigido por Ney Franco, que jogou com Diego, Renato Silva, Fernando e Rodrigo, Léo Moura, Obina, Jonatas, Renato Augusto,
Ivan e Luizão. Em 2013, o tricampeonato da Copa do Brasil marcou o reencontro da torcida do Flamengo com o Maracanã. Após alguns anos fechado para a preparação para a Copa do Mundo de 2014, o estádio reabriu suas portas e viu o Flamengo tornar-se o primeiro campeão em sua nova fase. A campanha contou com grandes atuações da torcida rubro-negra. A partir das oitavas de finais, a ligação entre o campo e a arquibancada foi imbatível e fez com que o Flamengo conseguisse superar adversários fortes que vinham em grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Botafogo e Goiás foram batidos antes da grande final contra o Atlético Paranaense. No jogo da ida em Curitiba, o volante Amaral marcou o gol de empate em 1-1. Aí o Marcelo clareou, pé direito, gol! Sai, zigue-zagueando, o Felipe salta, chega a tocar nele e ali estufa a rede do Flamengo. Vibra Wagner Mancini. Amaral tem o Hernani se movimentando, Amaral levou pro pé direito, clareou, bateu pro gol, gol! Um chute espetacular na decisão, de 3 dedos, lado externo do pé. Olha a curva que a bola faz para estufar a rede do Atlético. Amaral 9 manda pro fundo da rede para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Uma aposta de Jaime de Almeida. Comemoração do Amaral, que certamente ele explicará aos microfones da Globo. Mas o Flamengo chega ao empate aos 31 minutos. Na grande decisão, Elias e Hernani decidiram a vitória por 2-0, garantindo a conquista. Hernani, o brocador, foi o artilheiro da campanha da competição, com 8 gols. O Flamengo espera a chance de sair para matar o jogo no contra-ataque. Elias, passagem do Paulinho. Manuel tá ali com ele. Paulinho rolou na medida. Brocador, bateu. Sai bem o goleiro do Atlético Paranaense. Hernani armou com o Paulinho. Aí a defesa do Atlético Paranaense tem mais gente. Bonita puxada no Paulinho. Cruzamento na medida pro Elias. Luiz Antônio por ali, bonito o drible, escapou para dentro da área, rolou pelo meio, Hernani deu uma puxada pro gol! No último jogo, a equipe de Jaime de Almeida atuou com Felipe, Léo Moura, Marcos Gonzalez, Sami, Wallace e André, Santos, Amaral, Elias, João Paulo, Luiz Antônio, Carlos Eduardo, Paulinho e Hernandes. Libertadores, em 1981. Depois do Rio e do Brasil, havia chegado a vez do Flamengo buscar a conquista da América do Sul, algo que uma equipe brasileira não conseguia desde os anos de 1960, com o Santos de Pelé. Carpegiani, que fazia parte do elenco como jogador, assumiu o cargo de técnico após a morte de Cláudio Coutinho.
Como campeão brasileiro do ano anterior, o mais querido classificou-se para a disputa a sua primeira Taça Libertadores da América e caiu na primeira fase de grupo, que tinha também o Atlético Mineiro, Olímpia e Cerro Porteño. Os dois últimos sendo representantes do Paraguai. A estreia foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão e terminou em empate por 2-2. Ao final das 6 rodadas daquela etapa, os dois brasileiros terminaram empatados em pontos. E como não havia previsão de desempate pelo saldo de gols no regulamento e apenas o primeiro colocado passaria de fase, tiveram que disputar um jogo extra para decidir a classificação. O Mundial em 1981, a maior partida da história do Flamengo. O jogo da vida de todos os rubro-negros. Este foi o Flamengo versus Liverpool. De 13 de dezembro de 1981. Foi em 1978 que o Flamengo de Zico, Júnior, Leandro e outros venceu o Campeonato Carioca e iniciou a série de conquista, que incluiu depois os dois estaduais, o Brasileiro de 1980 e a Libertadores de 1981, ano que a equipe inglesa venceu a Liga dos Campeões, dando início a uma sequência de conquista de 2 campeonatos ingleses e o título europeu de 1981. Enquanto isso, o Flamengo havia ganhado o tricampeonato carioca e o Campeonato Brasileiro de 1980 e o Campeonato Carioca de 1981, além do título continental deste mesmo ano. O time inglês superava o Bayern de Munique e o Real Madrid nas duas últimas fases, semifinais e final, respectivamente, da Copa dos Campeões da UEFA, mais aos 62 mil torcedores que compareceram ao Estádio Nacional de Tóquio. Não viram o show dos vermelhos, mas sim o vermelho e preto, que trajava sua camisa branca na decisão. Viram o show de Zico, inspiradíssimo, um show que garantiu o título para o Flamengo, ainda no primeiro tempo, com indiscutível 3-0, para acabar com as dúvidas de que era o melhor, não apenas naquela partida, mas o melhor do mundo. Foi isso, galera. Se encerra por aqui o nosso segundo vídeo da nossa série. Siga as nossas redes sociais que estão no link da descrição. Valeu!